Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal, né? Mas eu tô de volta. E tô de volta muito bem acompanhada. Eu trago comigo Clarice Lispector e hoje a gente vai interpretar um conto dela chamado Amor. Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu vou pedir para você ler o conto na íntegra. A descrição aqui traz o link com o texto. E eu vou pedir para que você leia. Assim você vai conseguir entender melhor o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Bom, a princípio, né, ainda começando nos elementos textuais, o conto ele é narrado em terceira pessoa, ou seja, não é Ana que conta, é um narrador que conta por Ana. E esse narrador é mais que um observador, ele é um narrador onisciente. Como assim? Ele conhece o pensamento e o coração de Ana. E é esse pensamento e esse sentimento que vem de dentro de Ana que o narrador vai compartilhar com a gente no conto, tá bom? Bom, a história do conto se passa a maior parte do tempo no apartamento de Ana e num bonde, também no Jardim Botânico. Mas vocês vão entender quando lerem o conto. Ana é uma dona de casa, devotada ao marido e aos filhos e não trabalha fora. Todas as manhãs, Ana se dedica a fazer o café da manhã, preparar os filhos para irem à escola e também se despedir do seu marido que vai trabalhar. Depois, Ana vai limpar a sua casa, vai se ocupar dos afazeres domésticos, que acabam uma certa hora do dia. É o que o narrador chama de a hora perigosa. A primeira interpretação que nós precisamos ter a respeito dessa hora perigosa é: por que ela é chamada de hora perigosa? Bom, eu já disse para vocês que Ana se ocupa em cuidar da casa, dos filhos e do marido. Essa hora perigosa, ela é acentuada no momento, ela surge, na verdade, no momento em que Ana não tem mais nem os afazeres domésticos, nem os seus dependentes para cuidar. Nesse momento, Ana tem tempo para si e tem tempo para pensar na vida dela. Por isso, o narrador chama essa hora de hora perigosa. Por quê? Será que nós, e aí trazendo um pouquinho para a nossa realidade, será que nós estamos preparados para parar, né, num tempo em que nós temos várias atividades? Será que nós estamos preparados para parar e pensar e refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente está fazendo hoje? E isso é interessante porque com essa pandemia, muitas pessoas estão tendo essa hora perigosa do dia, essa hora para pensar em si, para pensar nas suas escolhas, pensar na sua vida, né? E Ana, para se distrair dessa hora perigosa, para não pensar nessa hora perigosa, ela resolve então comprar ovos. Ela tem um jantar à noite que, além do marido e dos filhos, o seu irmão também vai participar. Então, Ana inventa de comprar ovos e aí ela está no bonde. Ela pega o bonde, compra os ovos, na volta ela guarda, né, tá armazenando os ovos na sua bolsinha de crochê que ela mesma fez, quando o bonde para numa parada. E Ana nota que em pé na parada existe um homem cego. E esse homem cego está mascando chiclete. Bom, Ana, a princípio, olha aquela cena e para nós não teria nada demais. Só que Ana tem nesse momento que a literatura chama de epifania. Epifania é como se fosse um clique, sabe? Uma chave que vira para que você observe algo que você ainda não havia observado. O que Ana observou? Gente, imagina a cena. Um cego numa parada mascando chiclete. O que representa esse cego? Esse cego representa a escuridão, porque ele não vê, ele é cego. E a mastigação do chiclete
parece o quê? Algo mecânico. Algo que ele faz sem precisar de muitas habilidades, sem precisar de muitos esforços para fazer. E Ana, então, se depara com isso e pensa: será que é isso que eu estou fazendo da minha vida? Vivo numa escuridão e realizo atividades mecânicas? Por isso que a gente chama esse momento de epifania. É o momento em que Ana para reparar na sua vida. E esse cego, então, Ana vai se comparar a esse cego, vai se igualar a esse cego. E ora, Ana sente amor por esse cego e ora, Ana sente raiva e nojo dele. Afinal, foi a partir dele, foi a partir do que ela viu que ela se deu conta, né, da sua realidade. Depois disso, o bonde arranca e Ana, que está ali distraída naquele momento, acaba por deixar a sua sacola com ovos cair na arrancada que o bonde faz. Bom, algumas pessoas olham ali, né, os ovos caíram e tudo mais, e ela se sente envergonhada, algumas pessoas dão uma risadinha no canto da boca. Um rapaz, um menino que está dentro do bonde, pega, porque Ana nem isso conseguiu fazer. Ela estava tão atordoada com a situação do cego e com a situação dos ovos caírem que ela não teve reação. Foi aí que esse menino pegou e devolveu a sacola para Ana. E é outra metáfora que o conto nos traz. A gente, quando lê o conto, imagina que ele é despretensioso. Mas aos poucos a gente vai observando as minúcias que ele traz. Bom, esse quebrar dos ovos que o autor traz, que o narrador traz, é justamente a quebra da fragilidade da vida de Ana. A partir daquele momento, a vida de Ana não era a mesma, porque ela parou, ela teve um impacto, ou seja, algo que era frágil quebrou, assim como os ovos. Ana, ainda imersa nessas reflexões, acaba por perder o seu ponto e desce em qualquer ponto, fica perdido olhando ao redor e percebe que está no ponto que dá direto para o Jardim Botânico, que é uma espécie de parque, né, lá no Rio de Janeiro, muito grande, muito bonito, e Ana decide entrar. Não era a primeira vez que Ana visitava esse parque. No entanto, com aquele olhar, era. E Ana começa a reparar nas árvores, nas rosas, nas folhas, nos insetos, e parece que tudo tem um gosto diferente, um cheiro diferente, um sentimento diferente. Ana acaba por ficar ali por longas horas e quando se dá conta, ela a noite já quase caiu e Ana corre para a porta do Jardim Botânico que já estava fechado e pede então para que o porteiro abra para ela. E ele inclusive diz: "Nossa, eu nem reparei você aí dentro." Olha que outra metáfora interessante. Ana parecia tão transparente na sua vida, tão insignificante, que nem o porteiro reparou que ela estava lá no Jardim Botânico. Bom, com isso, Ana toma outro bonde, sai correndo para casa e se prepara para o jantar de logo mais. Nesse íntere, nesse meio tempo, o filho de Ana aparece e ela o agarra, o abraça e diz as seguintes palavras: "Não deixe mamãe te esquecer." Gente, essa frase nos remete à Ana do passado e à Ana do presente. Por quê? Ou do futuro, né? Ninguém sabe porque o conto vai acabar daqui a pouco. Ana, quando profere essas palavras, "não deixe que mamãe te esqueça", ela está querendo dizer que hoje eu tive um momento para abandonar tudo, para abandonar essa vida
que nem sei se é a que eu gostaria, nem sei se é a que eu quero para viver. Mas você, meu filho, me lembrou que eu tenho obrigações, que eu me casei, que eu tive filhos, que eu não posso abandonar tudo de uma hora para outra. Bom, depois disso, o filho fica meio incomodado, porque Ana abraça, aperta-o forte, e ele aí consegue se desvincular da mãe e mostra para ela um olhar, né? Mira para ela um olhar que não foi agradável para ela. E é como se ele desconhecesse a mãe naquele momento. E de fato nós temos duas Anas, né? Bom, logo em seguida eles vão para o jantar. Ana parece muito distraída, mas acaba tentando se inserir, mas não se lembra de nada dos assuntos que foram tratados ali naquela noite. Depois que os convidados vão embora, Ana volta para a cama enquanto o seu marido está na cozinha. Quando Ana de repente ouve um estrondo, saiu correndo e foi ver o que acontecia. Era o seu marido, que alguma coisa aconteceu no fogão e ele, por não saber usar o fogão bem, não ter o costume de fazer essas coisas de casa, acaba por ficar, né, ali desleixado. E a Ana, com medo de perdê-lo, disse que ficou preocupada. E o marido disse que ela o deixasse pelo menos fazer algumas coisas. Ou seja, aquele território era de Ana. O marido era um estranho ali. E de certa forma, se ele assumisse também aquele lugar, onde Ana iria ficar? Se o que ela sabia fazer, onde ela sabia estar, era ali. Depois o marido a tomou pelo braço e falou: vamos, né? Vamos nos deitar, como um chamado, né? As duas Anas estavam dentro de uma pessoa só e o marido, nesse movimento de tomá-la, é como se ele dissesse: e aí? Você vai ficar? Você vai ocupar esse lugar que é seu ou você vai sair? Ou você vai deixar que eu ocupe o seu lugar e que você então vá, suma, desapareça? Ana decidiu ir com o marido e ao pentear os cabelos, olhando para o espelho, ela era como se esvaziasse daquele mundo que ela viveu naquele dia. E o conto se encerra dizendo: antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Naquele momento, Ana toma a decisão de, como uma vela, apagar a luz que se acendeu para ela naquele dia. Eu espero que vocês tenham gostado do conto. De preferência, leiam 2 vezes. A primeira apenas entendendo o enredo. Depois, leiam com esse olhar mais crítico, mais analítico. Percebam o que o texto quer dizer sem usar as palavras, usando apenas as entrelinhas. Esse exercício é ótimo para a gente conseguir ler além do que está escrito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero a gente fazer outros vídeos como esse e até breve.